essa informação, está confirmado que o Departamento de Futebol do Vasco bateu na mesa e disse não para a contratação, para a vinda do volante Cuéllar para o Vasco. Quero falar sobre acordo mantido no Cruz Maltino. Vamos também trazer sobre mudanças envolvendo o técnico Fernando Diniz para o time titular no clássico contra o Fluminense. Falando do Fluminense, Zubeldia tem uma lista de problemas envolvendo jogadores lesionados. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é importante mais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral com o like, com a inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações que já movimentam a semana de preparação para o primeiro clássico da semifinal do Campeonato Carioca, agora para Vasco e Fluminense. Vasco sendo mandante da primeira partida no sábado, partida essa que deve acontecer ali por volta das 9 horas, 9h30 da noite, e o acordo está mantido entre Vasco e Fluminense. Jogo no Maracanã, 50-50 em relação à questão de torcida, e o Fluminense, com a vitória de ontem sobre o Bangu, chegou ali um recorde de 16 partidas sem perder como mandante. O jogo que o Fluminense perdeu foi contra o Vasco na Copa do Brasil. O Vasco era o mandante e, na ocasião, eliminou o Fluminense no segundo jogo. Teve aquele gol do PH contra, a partida ficou empatada em 2-2 e, no final, o Vasco eliminou nos pênaltis com o Pumita batendo o último pênalti. Como é que você enxerga a expectativa para essa partida? O Fluminense vem de um bom momento. O Vasco viveu uma semana conturbada em relação à movimentação, em relação aos jogos, ao técnico Fernando Diniz, que vem sendo contestado, junto ali ao Felipe Coutinho, no detalhe sobre a classificação, mas são jogos como esse que pode mudar o cenário. Uma classificação pode mudar, virar a chave, mudar o cenário para a temporada, para o ano. O Fernando Diniz se encontrar sobre o comando do Vasco, enfim, tudo pode acontecer. Eu acho que já começa sendo um clássico decisivo para definir aí o futuro do trabalho do técnico Fernando Diniz, mas eu quero saber aqui a sua opinião. Bom, falando aqui sobre o acordo mantido, as partidas, pelo que a FERJ vai definir a questão aí certinho das datas e os horários, a gente deve ter uma definição, mas a princípio sim, a partida do Vasco deve ser no sábado, do Flamengo no domingo, já que o Flamengo joga na quinta, pelo campeonato, pela Copa, pela Recopa, faz o primeiro jogo da Recopa contra o Lanús na Argentina. Então vamos lá, o Vasco Fluminense, jogos entre o dia 21 e 22, Flamengo e Madureira. Jogos da volta, 28 de fevereiro e 1º de março, com Madureira e Vasco, Madureira e Flamengo, e Fluminense e Vasco. O Fluminense é o mandante do jogo da volta e o Madureira é o mandante do jogo da volta. O jogo da ida, o Flamengo é o mandante e o Vasco é o mandante, portanto, a princípio, essa definição. Galera, deixa eu colocar aqui, na aba Produtos, todos os lançamentos da Nike, agora o Vasco virgulado, você encontra aqui no Shopping BTB Esportes. Quer comprar a sua camisa do Vascão, da Nike, a jaqueta, camisa de treino, camisa de aquecimento? Vai aqui, na aba Produtos, tem produtos original do Vasco, tem produtos ainda, lançamentos da época da capa, você pode conferir aqui e depois, claro, de acompanhar o vídeo, lá fazer as suas compras no Shopping BTB Esportes. Comprando qualquer produto original, você está ajudando o Vasco e ajudando também o nosso canal. Chega no conforto da sua casa, com aquele descontinho que você merece, cabe no seu orçamento. Beleza? Bom, vamos aqui a mais informações. Já trouxe detalhes sobre o acordo mantido. E agora sobre o técnico Fernando Diniz, promovendo mudanças para esse jogo. A princípio, pode acontecer 4, 5 mudanças. Claro que tudo vai depender da preparação durante a semana de treinamento no CT Moacir Barbosa. Na minha pergunta na coletiva, eu fui bem direto ao Fernando Diniz, que deve, e o Diniz falou, olha, eu coloco quem estiver melhor. E esse tem que ser o cenário, colocar quem está numa melhor fase, quem está no melhor momento, quem está pedindo passagem, quem está entregando, quem está demonstrando
vigor, liderança, qualidade, resultado dentro de campo. Hoje o melhor jogador do Vasco é o Andrés Gomes. Depois o Rojas, quando tem oportunidade, quando tem minutos. Então tem que ser dado as chances. E as mudanças que podem acontecer, eu quero saber a sua opinião neste momento. Na lateral esquerda, Cuiabano estando 100%, Cuiabano veio para o Vasco para ser titular. O Cuiabano é contratado para ser titular. E ele sendo relacionado para o Clássico, ele vai ser titular no lugar do Lucas Piton. Na lateral direita, qual mudança você faria? Puma, manteria o Puma ou colocaria o PH? Lembrando que no sábado, o Diniz coloca o Puma para a esquerda e o PH entra pelo lado direito e tira o Piton. Ele fez ali pelo menos 4 as mudanças ali pontual. Tira o Rojas, tira o Coutinho, coloca o Rojas, Johan Rojas. Ele tira o próprio Cauã Barros e coloca o Tietê. Mais outra mudança no meio campo é o Coutinho, o Rojas no lugar do Coutinho. O Puma, o PH pode jogar no lugar do Puma e o Brenner sair para a entrada do Spinelli. Você faria essas mudanças? Coloque aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião, beleza? Do lado do Fluminense, vamos lá. O Fluminense vem de um bom retrospecto, como eu disse, são 16 jogos de vencibilidade no Maracanã. Um time que tem demonstrado ser muito bem treinado. Clássico é clássico. Clássico é clássico. O Savarino foi na zona mista, estava lá na zona mista acompanhando as informações e falou que vê o Maracanã como casa, que tem que ganhar. Enfim, o Savarino estava empolgado com o gol ontem e já colocou ali a sua interpretação para o clássico. Vou até colocar aqui nos comentários, na tela final, para você acompanhar as falas do Savarino sobre esse clássico e do Zubeldia também. Mas o Zubeldia tem 4 jogadores lesionados nesse momento. Arana, na lateral, o Hércules, que faz o meio campo com o Martinelli, que é um bom jogador, Cano e Nonato. São jogadores que a princípio não devem estar preparados, aptos para a partida contra o Vasco no Maracanã. Então, 4 jogadores, Cano, e aí o Fluminense tem uma dor de cabeça em relação ao ataque. Por mais que o John Kennedy tenha feito 4 gols na temporada, é um jogador que demora muito a entrar na partida. Ontem foi nulo John Kennedy. Quem o Vasco tem que montar um esquema de marcação e atenção, principalmente com bola nas costas, é a qualidade que tem o Lúcio Acosta no meio campo. A gente vai falar bastante sobre a questão tática do Fluminense durante a semana, porque é um jogo muito espelhado, muito parelho em relação ao jogo do Vasco. A gente vai trazer esse detalhe para você, beleza? Bom, mas a princípio esses jogadores estão de fora. Arana, Hércules, Cano e Nonato. Bom, vamos falar aqui agora sobre o mercado da bola em relação a um dos jogadores oferecidos ao Vasco. Estou falando do Cuejá. O Cuejá, ele faz parte daquela lista de jogadores que o Grêmio propôs a se desfazer para obter o Paulo Henrique. O Grêmio, no momento em que o Marcos Rocha, ex-Palmeiras, não vem entregando na temporada o que deveria, o que era esperado pelo Grêmio, o Grêmio propôs a querer buscar o PH. O Vasco, o departamento de futebol, já bateu na mesa e decidiu que não vai negociar o PH, a não ser que seja por 10 milhões de euros. E com essa informação, e é basicamente quando você valoriza o seu produto, o seu ativo, é a melhor maneira de você dizer não, seja um interessado na compra. A melhor maneira de você dizer não, por exemplo, a pessoa chega e quer comprar esse aparelho aqui de microfone, né, que nós usamos para gravar. Mas esse aparelho me serve muito. E a pessoa, não, eu quero comprar, então compra aqui, ó. Vamos colocar um preço? Custa R$1.000. Vamos lá, me dá 10 mil nele. Com 10 mil a pessoa compraria 10 desses. Então é a melhor maneira de você dizer não. Então o Grêmio queria Aravena, Cuejá, Cristaldo e Dodi na negociação. Né? Aravena, um jogador que é considerado até promissor, um atacante. O Cuejá já vem com problemas de lesão. O Dodi poderia até acrescentar, mas são jogadores que o Grêmio não está nos planos do Luiz Castro. E o Cuejá, esse é
O Vasco deu não na melhor hora. Por que eu digo isso? Segundo informação do Diogo Rossi, jornalista que cobre o dia a dia do Grêmio. Por quê? Porque quando o Cuejá pôde vir para o Vasco, na época do Ramon Dias, ele não quis. A negociação já estava tudo certinho. É claro que na época o Alexandre Matos, ele colocou uma moldura de pagamentos, tipo, fazendo aqui vou fazer aqui a propaganda, mas tipo aquela loja de produtos de eletrodoméstico, a prestação, aquele carnezão, era assim. Aí o Cuejá não gostou, tal, estava certo, já estava fechado a pedido do Ramon e do Emiliano, e ele não quis. E agora está numa situação vindo de lesão, talvez não vai entregar aquele Cuejá que foi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 pelo Al Hilal. Então agora o Vasco disse não na melhor forma. Então o departamento de futebol está corretíssimo na pessoa do Admar Lopes. É valorizar o PH e dizer não a jogadores que não interessam ao Grêmio, também não vai interessar o Vasco, principalmente o Cuejá. Galera, eu vou ficando por aqui, BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas, um abraço.